os relatos que continuam a emergir do norte de Moçambique voltam a revelar a persistência da ameaça armada no distrito de Kisanga, na província de Cabo Delgado, uma província que desde 2017 vive sob um ciclo de violência que insiste em regressar, mesmo quando autoridades tentam transmitir sinais de relativa normalização. Na noite do domingo 2 de novembro, mais um episódio de instabilidade marcou a comunidade de Arimba, quando um grupo de homens armados, descritos pelas fontes locais como terroristas, invadiu estabelecimentos comerciais e saqueou diversos produtos alimentares, deixando a população assustada, vulnerável, silenciosa e traumatizada, apesar de nesta incursão não se registrarem vítimas mortais. Fontes que falaram à Carta de Moçambique disseram que o grupo chegou à região por volta das 17 horas, quando o dia ainda não tinha escurecido por completo, o que para muitos residentes demonstra um nível de ousadia tem vindo a aumentar. Nos primeiros anos da insurgência, grande parte das investidas ocorriam de madrugada ou durante a noite profunda. Agora, há ataques ao pôr do sol, ataques ao final da tarde, ataques à vista do povo, como se a presença dos armados tivesse se transformado mais do que em uma ameaça, num poder não declarado permanente que vai moldando o ritmo da vida local. Abre aspas. Eles chegaram, saquearam e foram-se embora. Desta vez não mataram ninguém, mas o medo está aqui, é profundo. Lá onde estavam a vender, arrombaram uma barraca e tiraram produtos. Algumas pessoas fugiram, outras decidiram ficar em casa, sem saber o que fazer, relatou um morador que aceitou falar sob condição de anonimato. O sentimento dominante não é apenas de medo, é de incerteza. Há comunidades que já se habituaram a fugir e depois regressar. Há outros que já não têm para onde fugir. Há famílias que aprenderam a conviver com o silêncio como forma de sobrevivência. Mas o saque desta semana não foi um caso isolado. Há cerca de 7 dias, o mesmo distrito tinha registrado um outro ataque contra a aldeia de Takanama, onde também uma barraca foi arrombada, tendo sido levados diversos produtos alimentares e ainda 3 motorizadas pertencentes a membros da comunidade local. Esses pequenos estabelecimentos comerciais informalmente conhecidos como barracas são essenciais para a sobrevivência do cotidiano rural. A economia informal no norte de Moçambique sustenta a alimentação das famílias e o pequeno comércio. É praticamente o único acesso regular a bens básicos. Quando um grupo armado saqueia uma barraca, não está apenas a roubar farinha, arroz ou óleo, está a retirar comida das casas e o estoque das mãos daqueles que dependem de cada saco de arroz para sobreviverem. A população diz que se sente abandonada, sentem que não tem como se proteger, não tem como resistir e, em muitos casos, não tem como se deslocar para áreas mais seguras. As autoridades administrativas e de segurança reforçaram a mensagem otimista ou pedidos de retorno à normalidade, mas o povo que vive na ponta final, nas aldeias, nos povoados, nos caminhos sem asfaltos, sabe que a normalidade não se força por decreto. Quando se ouve um tiro, a normalidade desaparece. Quando se vê um homem armado, a rotina inteira muda. Entretanto, é nesta mesma altura em que estes ataques continuam a ocorrer que o governo distrital de Kisanga vinha apelar aos funcionários públicos locais para regressarem aos seus postos de trabalho. A retoma do funcionamento institucional em áreas rurais da região tem sido lenta, complexa e arriscada. Há escolas que abriram, mas que continuam vazias, porque professores têm medo de regressar e porque encarregados de educação não querem enviar crianças à sala de aula, sabendo que a qualquer momento pode surgir um ataque repentino. Há unidades de saúde que funcionam com pessoal reduzido.
Há repartições públicas onde o funcionário aparece alguns dias da semana. De toda esta fragilidade, há pequenos episódios que são encarados como uma espécie de sinal de alívio, como o caso da recuperação das 3 motorizadas roubadas em Tacanama na passada quinta-feira. As mesmas foram encontradas nas proximidades de Namangue e posteriormente entregues aos respectivos proprietários. Mas, mesmo esta recuperação, que poderia ser celebrada como um gesto de esperança, levanta questões. Como é que as motorizadas foram encontradas? Quem as recuperou? Por que é que foram abandonadas? Os insurgentes estão a testar rotas? Estão a deslocar-se para novas bases? Estão a enviar recados? Não se sabe. A história recente de Cabo Delgado mostra que muitas vezes movimentos aparentemente pequenos, como um grupo que rouba alimentos e deixa motorizadas abandonadas, antecedem mudanças maiores na estratégia dos grupos armados. Hoje saqueiam para comer, amanhã saqueiam para consolidar a presença, depois para controlar as estradas rurais e a seguir para expulsar populações inteiras, aldeias, como já aconteceu no passado. Entre o apelo oficial para voltar ao trabalho e a realidade vivida na pele pelos residentes de pequenos povoados como Arimba, há um fosso enorme. Um fosso construído por medo, incerteza, insegurança e pela sensação de que o Estado está longe, demasiado longe. Enquanto se discute em Maputo e em gabinetes se a estabilidade está ou não a regressar ao norte, as populações vivem numa lógica de sobrevivência diária, aquela onde uma barraca aberta pode ser vista como ato de coragem e não apenas como comércio. Este ataque em Kisanga, mesmo sem mortes, é mais um capítulo de um conflito que continua a remodelar o norte de Moçambique. Cabo Delgado não voltou à normalidade, apenas está a aprender a viver com uma nova forma de instabilidade, mais silenciosa, mais imprevisível, mais fragmentada e mais ainda real. E é neste silêncio entre barracas arrombadas e motorizadas abandonadas em matas que se percebe que o pesadelo armado no norte de Moçambique ainda não terminou. É mais uma situação na província de Cabo Delgado. Ataques que não resultaram em nenhuma vítima. Isso é que pelo menos dá um alívio aos moçambicanos. Mas, mesmo assim, os moçambicanos continuam preocupados com a situação desse país. Virou um mosquito aqui. São os meus animais de estimação, como eu digo sempre. Mas mesmo assim, vamos aqui trabalhar juntos. É triste trazer esse tipo de informações, apesar de não ter perdas em termos humanos. A situação em Cabo Delgado ainda está instável e a população está muito preocupada neste caso com o que está a acontecer nesta província. Saquearam-se primeiro 3 motos e de seguida teve esse saque de algumas bancas formais e pequenas mercearias que têm abastecido aquilo que é os moçambicanos que vivem no norte de Moçambique, em Cabo Delgado. Abrir uma banca, como eu disse anteriormente, abrir uma mercearia em Cabo Delgado é um ato de coragem, porque mostra que a pessoa não tem outra opção e está disposto a lutar e a servir aqueles que estão naquela região. Porque primeiro, para fazer chegar os produtos a esses distritos que estão afetados por essa situação de insurgência, é uma viagem muito arriscada. Vocês viram muito bem quando nós vimos a nossa estrada nacional que liga Cabo Delgado às províncias ou os distritos de Cabo Delgado, que sempre sofre ataques, e é muita coragem dos motoristas trazer esse alimento de um lado para o outro e fazer a logística de tantas coisas. Mas parece que aos poucos a população de certa forma está a se habituar com esse normal de estar instável, de estar numa situação de perigo. Mas é o que não queremos. Os moçambicanos não devem, por nenhuma hipótese, habituar o sofrimento. Dizem que o sofrimento não se habitua, né? Mas há pessoas, há pais de família, há mães de família que perceberam que se eu fico, morro de fome. Se eu vou para lá, eu sei que vou arriscar, mas há uma possibilidade de ter qualquer coisa. Vocês imaginam o que é dormir, o que é estar numa situação de instabilidade e não poder fazer nada, se sentir de mãos atadas? Isso é a pior parte, isso dói, isso é algo que deixa as famílias preocupadas, mas não há como fazer.
Elas cresceram lá, nasceram lá e têm que fazer a vida continuar. E os comerciantes agora são heróis que conseguem trazer alimento para essas famílias e essas famílias têm que trabalhar para poder conseguir ganhar qualquer coisa e se manter. É triste o que está-se a viver na província de Cabo Delgado, mas é a realidade do terreno. O governo deve prestar muita atenção. Devem acontecer cada vez mais esforços coletivos para poder resolver isso, porque não adianta nada. Meu Deus, acho que matei agora. Que situação vergonhosa. Mas enfim, é isso. Estamos aqui em improviso. Vocês sabem como é que é assim mesmo como nós fazemos. Para você que ficou assustado aqui, essa é a realidade do nosso estúdio. Tive que mudar de lugar. Para quem está habituado, não está habituado a me ver a gravar num sítio como esse, mas mesmo assim eu não posso deixar de trazer informação, porque vocês estão a dar um feedback muito maravilhoso e eu quero continuar a trabalhar. Voltando à questão de Cabo Delgado, é muito importante, principalmente para nós que não estamos a viver a realidade de Cabo Delgado, que receber esse tipo de informação dia a dia. Eu sempre faço um esforço de trazer pelo menos 1 a 2 vídeos por semana para nós entendermos o que está a acontecer com os nossos irmãos em Cabo Delgado. Claro que a dor não vai ser a mesma de alguém que está no terreno, que está a sofrer isso na pele, mas pelo menos vamos ter noção de que no norte de Moçambique as coisas não estão tão boas como nós imaginamos. Mas eu gostaria de ver a opinião das pessoas que estão em Cabo Delgado, que sempre têm me acompanhado aqui no canal Verdades da África. Não hesitem, coloquem vossos relatos aí nos comentários, por favor. Façam esse movimento juntos por Cabo Delgado. Vamos sempre recordar de Cabo Delgado, que é uma das províncias que mais sofre em Moçambique, no meio de tanto sofrimento que já existe por vários fatores em Moçambique. Minha parte eu já fiz, trouxe essa informação e ainda vou continuar a vos informar, porque vocês sabem muito bem que o lema do canal é Olhar África, é uma perspectiva africana. Até o próximo vídeo. Obrigado.